Olá, olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos. A gente traz uma novidade para vocês, né? Que é esse formato de vídeo onde nós iremos detalhar alguns pontos de questões do Enem e de outros vestibulares de maneira em geral. Nós temos vários vídeos aí no canal, como você pode perceber, não somente no nosso canal, no Filosofia Simples, no nosso Instagram, e também no nosso podcast, que é o Inquietante, mas nós temos muitas aulas de teoria, de resumos, de resenhas, mas é sempre importante, uma coisa importante na nossa preparação para o Enem é o seguinte, é entender como a banca pensa. Uma das principais formas de você conseguir êxito no Enem é entender como as questões são formuladas. E aí, quando você começa a perceber as provas mais antigas, você começa a perceber que elas seguem um padrão, né, na construção das questões. E é isso que nós iremos explorar nesse tipo de vídeo que a gente vai começar a colocar aqui no nosso YouTube, para a gente poder entender como que é esse padrão das questões, o que exatamente as questões quer que a gente entenda, que a gente interprete, né? E aí eu já trago uma informação importante aqui. Tá vendo que toda a questão do Enem, essa daqui é um exemplo e as outras, nós teremos vários outros exemplos disso. Toda a questão anterior à questão, né, para dar uma orientada no seu pensamento. Porém, uma coisa que é importante a gente observar é que esse parágrafo ele ajuda a gente a se orientar, a tirar algumas noções que são básicas, dão até algumas pistas da resolução da questão, mas não é o suficiente para a gente poder entender a obra. Ou seja, se você não lê o livro antes de ir para a prova do Enem, provavelmente a chance de você não conseguir êxito será grande. Nesse caso dessa questão específica, nós estamos falando da obra O Príncipe, do autor Maquiavel, como a gente pode ver aqui na própria indicação da questão. Né? A gente vai ter o textozinho, o enunciado e as questões logo em seguida. Aí a gente vai ter que perceber que a gente vai tirar algumas informações importantes do texto, do parágrafo. Essas informações vão ser importantes para a gente poder entender o que a questão quer que a gente faça, né? Mas não será o suficiente para a gente interpretar todas as questões. E nós vamos ver isso agora na prática. Dentro desse parágrafo, quais são as questões principais que a gente deve observar? Primeiro, quando Maquiavel diz, quando ele questiona no caso, se vale mais a pena ser amado do que temido ou temido que amado, né? Isso daí vai ser uma das principais questões que ele vai levantar aí, inclusive na obra dele, né? Ao longo do seu texto, ele vai dizer que ambas as coisas seriam desejadas, ou seja, tanto é importante você manter um equilíbrio entre você ser amado e você ser temido. Para ele, o ideal, o governante ideal, o líder ideal, seria a pessoa que conseguisse equilibrar essas duas coisas. Porém, o próprio Maquiavel determina que existe uma dificuldade em juntar essas duas coisas. E dentro dessa dificuldade, é muito mais seguro, é muito melhor você ser temido do que se você ser amado, né? Ou seja, Maquiavel vai determinar que na dificuldade do equilíbrio entre ser temido e ser amado, né? Porque essa dificuldade ela é natural, é melhor optar por ser temido do que por ser amado, né? Isso daí vai ser a questão que Maquiavel vai levantar aqui para a gente. Então, essas informações são as principais informações que nós temos nesse parágrafo, né? Agora, a gente tem que lembrar que quando a gente fala que a leitura é importante para se fazer uma questão como um todo, nós temos que lembrar também do fato de que as questões têm pegadinhas. Essa daqui, inclusive, é uma delas, né? E só tem duas formas da gente se prevenir contra as pegadinhas. Primeiro, saber do que as questões estão falando de fato. E segundo,
ter uma leitura atenta daquilo que está se pedindo na questão. E aí, nisso, nós vamos aqui para o enunciado. A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, né? Maquiavel define o homem como um ser. E aqui está a grande pegadinha. Aqui está a grande sacada, né? Por quê? Por que a pegadinha ela vai estar aqui? Por causa dessa palavrinha aqui, ó, homem. Porque quando Maquiavel diz homem aqui, ele não está falando do homem que governa. Ele está falando do homem civil, né? Vai ser difícil escrever aqui, mas eu vou tentar. Civil. Ele está falando do homem civil. E essa que é a grande dificuldade para nós aqui, porque essa daqui é a principal pegadinha. Porque o livro do Maquiavel, ele não dá ênfase no comportamento do homem civil, né? Isso é um fato. O parágrafo que está aqui em cima, ele não caracteriza o comportamento de um homem civil, mas a pergunta está deixando muito claro que eu quero entender como é que funciona a mentalidade desse homem civil, né? Então, se você não estiver atento à leitura do enunciado, é capaz de que você seja enganado por alguma coisa que você pode não perceber, né? É muito normal, se você não ler esse enunciado aqui dessa questão específica com muita atenção, é muito normal que você possa se enganar aqui por uma questão ou outra que pode estar falando do comportamento do cidadão que governa, do governante, do líder, e não do cidadão civil, né? E a partir do momento que a gente entende que ele está aqui falando do... Nós já eliminamos duas questões, tanto a A quanto a B. E por que não? Essas duas questões elas vão ser eliminadas logo ao fato da gente saber que Maquiavel está falando aqui do homem civil, justamente pela questão aqui do munido de virtude e possuidor de fortuna. Nem precisamos ler depois da vírgula a partir daí. Por quê? Porque quando Maquiavel fala em munido de virtude, possuidor de fortuna na obra do Príncipe, ele vai estar falando que tanto a virtude quanto a fortuna, elas são pertencentes ao governante. Ele fala sobre essas duas características do ponto de vista do governante. Ele em nenhum momento na obra cita essas duas características do ponto de vista do homem civil, do ser humano comum, que é governado, né? Então, a partir do momento que ele está querendo, dentro do enunciado da questão, a característica do homem civil, então, falou em virtude, falou em fortuna, está errado, porque isso daí são características do governante e não do cidadão comum, no caso. Então, esse daí é um perfeito exemplo de como a leitura da obra anterior à prova é fundamental, né? Porque isso daí é o tipo, você tem uma pegadinha aqui que você tem que ter lido o livro para detectar ela. E você tem uma pegadinha aí, tanto na questão, na alternativa A quanto na alternativa B, que somente a leitura do parágrafo que antecede a questão não são suficientes para você entender isso. Então, somente a leitura do livro vai fazer você entender que essa virtude só se refere ao governante e a fortuna só se refere ao governante e nunca ao homem civil. E nós vamos, a mesma questão se aplica aí a duas outras alternativas, que no caso é a D e a E. Quando nós falamos aqui, a gente elimina a D e elimina a E, e eu já deixo isso bem de cara, por quê? Porque nós temos aqui, algumas questões aqui são muito importantes da gente observar. Por exemplo, quando ele fala na alternativa D, naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e portando dos seus direitos naturais. Quando nós falamos em direitos naturais, quando a gente fala em homem pré-social, e quando nós falamos em naturalmente racional, desculpa aí a linha que não ficou muito certinha, mas quando a gente fala em naturalmente racional, pré-social e direitos naturais, nós não estamos falando de Maquiavel. Essa alternativa ela não está errada.
ela está errada na questão em que ela está inserida. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de contratualistas, nós estamos falando aqui de estado de natureza. Quando nós falamos em naturalmente racional, pré-social, direitos naturais, nós estamos falando em estado de natureza. E estado de natureza é abordado pelos contratualistas, ou seja, Hobbes, Locke, Rousseau. Essa alternativa ela poderia ser a alternativa certa de uma outra questão. Mas aqui, nesse caso, nesse sentido, ela não é a alternativa certa, porque ela é uma alternativa de um outro tema que nada tem a ver com Maquiavel, que nada tem a ver com o príncipe. E por isso que ela já se coloca errada aqui de cara. A mesma coisa acontece com a E. Quando a gente vê aqui essa alternativa, ele fala o seguinte: sociável por natureza. Vamos lá. Sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares. Relações pacíficas com seus pares. Isso daqui vai se referir a Rousseau. Isso daqui vai se referir à teoria do bom selvagem, do ser humano que é bom por natureza. Ou seja, mais uma vez, uma alternativa que poderia ser certa em uma outra questão, que falasse sobre Rousseau, por exemplo, mas totalmente nada a ver com uma questão de Maquiavel, com uma questão do príncipe, ou seja, foge completamente daquilo que nós estamos falando aqui neste exato momento, daquilo que está sendo pedido nessa característica aqui, nessa questão. Como você pode perceber aqui no final do parágrafo, nós estamos falando de O Príncipe, nós estamos falando de Maquiavel. Aqui na questão nós falamos de novo de Maquiavel define, né? Então quem define é Maquiavel. Então, Rousseau, nada a ver, contratualistas, nada a ver. Estamos falando de virtude, que é uma característica do governo, nada a ver, porque ele está pedindo a característica do homem civil. Fortuna, que é uma característica do governo, nada a ver, porque ele está falando sobre uma característica do homem civil. Então, nessa situação, a única questão que nos resta para falar que é a certa é a alternativa. E por que a C seria a única que poderia estar certa, né? Vamos lá. Guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Então é isso. Você pode perceber que essa alternativa, no caso, ela está ligada a essas características que a gente vai encontrar aqui, ó, que a gente marcou lá no parágrafo do texto, né? Guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. As ações de todo ser humano, nesse caso, ele vai ser guiado por interesse, ele vai ser guiado por interesses individuais, né? Então, a partir do momento que todo mundo parte de interesses individuais, todo mundo é imprevisível, todo mundo acaba se tornando inconstante, né? Então, isso é uma característica do governo? Mas não é uma característica que se limita somente ao governo, mas se estende ao ser humano civil também, porque isso daqui pode ser aplicado a um diretor de escola, isso daqui pode ser aplicado ao dono de uma empresa, isso daqui pode ser aplicado a alguma pessoa que tem a liderança aí de alguma organização de bairro, de algum grêmio estudantil ou qualquer coisa do tipo. Ou seja, eu não preciso ser um presidente, eu não preciso ser um governante para ter atitudes imprevisíveis e inconstantes guiados pelo meu interesse pessoal, né? E aqui, quando ele fala aqui da característica do governo, no parágrafo, sobre essa questão de ser temido e ser amado, ele está deixando aí a deixa, né, para a questão sobre o fato de que o interesse da pessoa, ela vai determinar se é melhor ser temido, como está aqui no texto, ou se é melhor ser amado, como está aqui no texto. Então isso daqui é uma forma que Maquiavel tem de dizer também que aquilo que vai ser feito
vai ser feito em nome de um interesse pessoal. O ser temido e o ser amado, a balança do equilíbrio disso daí vai ser o que você deseja naquele exato momento, né? Bem, então a gente percebe aí, com isso a gente termina, né, a resolução dessa questão. Essa questão, a correta então seria a alternativa C, né? E a gente pode observar aí que a A e a B se tornam erradas pelo enunciado, a D e a E se tornam erradas por se tratarem de outras teorias, e a C é o que nos torna aí como questão correta. Vale lembrar que, como eu falei no início, a leitura do texto é fundamental para estar preparando para o Enem. Por quê? Porque se a leitura do texto não existir, isso daqui por si só não adianta, não faz com que você possa entender o que está sendo pedido aqui, né? Então a gente pode observar que a maior parte, todas as questões praticamente que estão erradas, elas estão erradas por motivos que estão fora desse texto, né? A questão é fácil, mas ela é fácil tendo em vista que você leu a obra do Príncipe antes de ir para a prova do vestibular, antes de ir para a prova do Enem, que é de onde essa questão foi retirada, como está ali no início da questão. Ok? Então, é isso daí. Se você gostou desse vídeo aí, deixa o seu likezinho aí, deixa o seu curtir, o seu comentar. Se inscreve no canal, compartilha ele com outras pessoas que também possam estar estudando para vestibular, para o Enem e para outras provas nesse sentido. E a gente aguarda vocês aí em outras questões para a gente poder dar continuidade nesses estudos aí. Acompanhem sempre os nossos vídeos sobre as teorias e sobre as análises dos livros, e agora também acompanhem esses vídeos aí sobre as resoluções das questões, que vai fazer você entender muito como é que funciona a cabeça das pessoas que criam a prova do Enem, e isso vai fazer com que você possa ter uma certa forma de saber o que esperar dentro das provas. Nós também estamos na plataforma do Instagram, pelo Filosofia_Simples, e se você não segue ainda, segue lá. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.